Isso aqui é um número do nosso nacional, né, mas o número de pacientes que está em terapia renal substitutiva, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele vem só crescendo. Então, são pacientes que necessitam de um atendimento que é de perto, né? A gente precisa ver esses pacientes com muita frequência e, na grande maioria das vezes, é um paciente que precisa de tratamentos com uma frequência também muito grande. Pelos consensos novos, aquela ideia que a gente tinha de fístula first, ela já mudou um pouquinho. Hoje em dia, a gente leva muito em consideração o que o paciente quer também, mas, na grande maioria das vezes, os pacientes vão para a terapia renal substitutiva fazendo hemodiálise através de fístula arteriovenosa. Quando a gente fala de fístula arteriovenosa, nós temos essas duas possibilidades, ou é a fístula nativa, que é a comunicação da artéria com a veia própria do paciente, ou é a fístula com prótese, que você interpõe um segmento de prótese para fazer hemodiálise. As fístulas com prótese, ela tem a vantagem de, hoje em dia, com os novos produtos, de serem impulsionadas rapidamente, então o paciente às vezes nem necessita de catéter para entrar na terapia renal substitutiva, mas a gente sabe também que elas têm muito mais problemas, dão muito mais problemas, e o número de intervenção dela, geralmente, ela é muito maior. As fístulas nativas, ela tem o tempo aí de você maturar a fístula para poder utilizá-la, mas na grande maioria das vezes, se você tem um sucesso bom com essa fístula, os pacientes têm uma durabilidade maior e o número de intervenção na fístula ela é menor. É importante a gente falar também que quando você faz uma fístula arteriovenosa, você está criando uma doença no paciente, né? Isso não é feito para dar certo. Quando você faz a fístula para hemodiálise, sempre, na grande maioria das vezes, os pacientes vão ter problemas relacionados ao tratamento que você propôs. Essas aqui são as causas principais de falência de fístula arteriovenosa, mas a gente vai se focar preferencialmente na hiperplasia miocitimal, que é a principal causa da falência e dá aparecimento de estenoses. Tem relação com múltiplas punções, mas também tem íntima relação com o hiperfluxo que se gera na fístula. Se a gente for olhar, tem pacientes, uma média de 5 a 10%, de pacientes que têm fístula, nunca utilizaram catéter e também têm estenose venosa central, demonstrando que o hiperfluxo relacionado à fístula é algo de muita importância e a hiperplasia intimal é o principal fator associado a esse tipo de tratamento. Aqui é um corte histopatológico de uma fístula arteriovenosa com estenose, dá para ver claramente que o processo relacionado à obstrução da fístula tem íntima relação com a hiperplasia miocitimal. Isso aqui é uma imagem que mostra que todo o problema relacionado, ele tem relação ou com o hiperfluxo ou com o local onde você canula a fístula. Canulações sucessivas do mesmo local também tem relação à hiperplasia miocitimal e, consequentemente, estenoses, alterações de fluxo e tromboses possíveis. Esse aqui eu acho que é o slide mais importante aqui da apresentação, porque aqui ele mostra quais são os principais locais de obstrução que você tem quando você tem as fístulas arteriovenosas. E, claramente, dependendo do local que você tem a obstrução, você vai ter o tipo de tratamento mais adequado. No canto superior ali é a fístula radiocefálica de punho. Na grande maioria das vezes, a obstrução ela se dá na zona perianastomótica e também no local de canulação. Aqui embaixo nós temos uma fístula bracocefálica. Na grande maioria das vezes, a lesão ela se dá na área de punção ou no arco da veia cefálica. Ali em cima você tem uma fístula braquiobasílica com transposição. Na grande maioria das vezes acontece no swing point da veia basílica ou na área de punção. E aqui embaixo nós temos fístula com PTFE, que na quase 100% das vezes está localizada na anastomose venosa. A literatura já nos permite dizer que em pacientes com fístula de PTFE o tratamento é implante primário de stent revestido na anastomose venosa. Pacientes com fístulas com lesão do arco da veia cefálica também o implante de stent revestido é o recomendado. Pacientes com fístula radiocefálica, que a lesão é justa anastomótica, aí que a gente tenha utilizado mais os balões com droga. E em áreas de punção também a gente tem utilizado balão com droga de maneira primária. Isso aqui é o comparativo que se tem em fístulas com próteses e fístulas nativas em relação ao número de intervenções. Se a gente ver aqui do lado esquerdo aqui de vocês, a gente tem um número de intervenção muito maior em fístulas com próteses do que em fístulas nativas, mas se a gente promove uma intervenção adequada, a patência dessa fístula ao longo prazo elas são muito semelhantes entre as duas. Existem diversos tipos de tecnologia para tratar esse segmento. O foco principal nosso aqui vai ser a utilização dos balões com droga, né? E também a gente vai citar um pouquinho sobre balão de alta pressão. Nesse segmento já está claro, já estava muito sendo discutido aqui se o balão de alta pressão ele deveria ser utilizado ou não no segmento arterial, né? Mas no segmento venoso e em segmento de fístula arteriovenosa já está bem claro que o balão de alta pressão deve ser utilizado de maneira primária.
Já tem muita instituição deles, mas tem muito estudo aí na literatura mostrando que a perviedade relacionada ao balão de alta pressão ela é muito maior do que comparada ao balão semicomplacente. Então, a gente sempre, quando vai fazer o tratamento de fístulas, a gente opta primariamente pelo uso de balão de alta pressão, ou como terapia primária, ou como terapia de preparo de vaso para a utilização de balão com droga. Esse é o ciclo que o paciente nosso se encontra, né? Você tem a fístula é uma doença que você gera no paciente, isso vai promover uma estenose, aí você vai fazendo a dilatação, vai fazendo o salvamento da fístula e assim é feito de maneira subsequente. O balão com droga ele já foi muito discutido aqui nesse segmento, né? A gente está falando do balão com droga, né, aqui de paclitaxel, né? E a ideia de surgir de utilização do balão com droga no tratamento das fístulas é porque grande parte das lesões relacionadas às fístulas tem íntima relação com a hiperplasia menintimal. Isso aqui é a grande maioria dos estudos que a gente tem na literatura da utilização dos balões com droga nesse segmento. Se a gente for olhar, isso iniciou lá em 2012, né, e está lá em 2022. Vou mostrar um trabalho que tem da utilização do Luminor nas fístulas arteriovenosas, mas a gente tem uma série de outros trabalhos que já surgiram nesse segmento de tratamento. O mais importante é que a grande maioria desses trabalhos tiveram sucesso com a utilização do balão com droga no segmento, desde que o preparo do vaso fosse feito de maneira adequada. Então, teve insucessos aí no meio? Tiveram insucessos, mas isso teve íntima relação com o preparo de vaso sendo feito de maneira inadequada. É bom a gente levar em consideração que aqui o preparo de vaso é diferente do preparo de vaso por via arterial, tá? Qual que é a preconização que a gente tem para preparar o vaso? Primeiro, a utilização do balão de alta pressão. Segundo, a medida do vaso ele tem que ser na veia distal à lesão estenótica, né? É isso que você vai levar em consideração. E na grande maioria das vezes, a gente tem como preparar o vaso de maneira fazendo uma ruptura contida, né? Então, você quase rompe a veia, para você dizer que você está fazendo um preparo adequado, e aí, posteriormente, você utiliza um balão com droga nesse segmento, e com esse tipo de preparo de vaso, na grande maioria das vezes, os estudos mostraram que tem resultados satisfatórios com esse tipo de lesão. Quando a gente fala sobre custo, né, isso é algo que é muito frequente aqui na nossa realidade, não só do Brasil, mas na realidade de todos nós. Isso aqui não é nosso, né? Isso é um estudo europeu que fala que se você utiliza o balão com droga, você tem uma economia de custo, porque a probabilidade de você reintervir nesse circuito em um ano ela é menor, tá? Então, talvez se a gente levar isso aqui em consideração, e claro que cada um tem sua realidade, a gente tende a utilizar esses balões de maneira mais primária. Essa é uma meta-análise recente que foi publicada comparando diversos tipos de balões que a gente tem nesse segmento, né? Tanto balão com droga, balão de alta pressão, balão semicomplacente, cutting balloon. E ele viu que os resultados principais e melhores eles são relacionados à utilização do balão com droga. O Luminor teve essa publicação recente, né? O número de pacientes é um número pequeno ainda, né? Foram 54 pacientes. Lá no Brasil nós estamos fazendo um estudo multicêntrico, e provavelmente a gente vai conseguir elevar esse número de pacientes para ter um estudo um pouco mais robusto com esse balão aqui no tratamento desse segmento. Os resultados foram resultados bons, na grande maioria das vezes eles utilizaram o balão na região justa anastomótica. Se a gente for olhar metade entre pacientes com lesões novas e lesões reesteróticas, e eles tiveram uma ausência de reintervenção ali, uma patência primária na lesão-alvo que girava em torno de 78% em 6 meses. Quando a gente fala sobre fístula arteriovenosa, 6 meses é muito tempo, né? O insucesso, quando a gente fala nesse segmento, é um insucesso menor do que 3 meses. Então, 6 meses é um valor muito bom. E a ausência de reintervenção na lesão-alvo, que gerava em torno de 81% em 6 meses, tá? Demonstrando que o dispositivo foi seguro e teve bons resultados. Como conclusão, a gente sabe que o uso do balão de alta pressão ele é melhor nesse segmento do que o balão semicomplacente, então deve ser utilizado de maneira primária. Os balões com drogas são seguros e eficazes, têm a sua indicação em área de região justa anastomótica e área de punção repetida de fístula arteriovenosa. Aparentemente, eles têm uma melhor patência e diminuem o número de intervenções na lesão no segmento de 1 ano. Claramente, com isso, você tem um custo mais elevado e isso precisa ser discutido em cada ambiente e cada um. Obrigado. Se trata de un paciente de 60 años de edad con antecedente de hipertensión arterial de larga data, cardiopatía hipertrófica con uso de cigarrillo, quien consulta por un cuadro de dolor torácico retroesternal.
razón por la cual se le hizo un angiotac, el cual mostró una disección aórtica tipo B que se extendía a lo largo de toda la aorta, con compromiso de dilatación de la aorta torácica. Se realizaron estos diagnósticos y la conducta que definimos para este paciente era básicamente el tratamiento endovascular con una prótesis convencional a nivel del tórax, pero con la revascularización a nivel de la arteria subclavia. Utilizamos este dispositivo, el dispositivo aórtico, y el acceso se hizo a través de la arteria femoral derecha y el acceso braquial derecho, con el objetivo de realizar una fenestración in situ para la arteria subclavia. Entonces, no corren estas imágenes. ¿Cómo funciona? Entonces aquí tenemos básicamente la guía puesta, y a través de un introductor colocado vía braquial izquierda se hace el diagnóstico que muestra básicamente la disección aórtica. Posteriormente, en esta imagen lo que vemos es la liberación del dispositivo aórtico a nivel del tronco brachiocefálico. Como pueden ustedes ver, la carótida izquierda salía también a este nivel. Se hace la liberación completa de la prótesis y una vez liberada se procede entonces a avanzar un dispositivo de reentrada, que en este caso es un VBAC, con el cual se apoya con ayuda del introductor sobre el tejido de la endoprótesis, y posteriormente con la ayuda de la cuchilla del VBAC se procede a avanzar una guía 014. Se procede a la dilatación de esta perforación que se hace sobre la endoprótesis. Inicialmente colocamos un balón de cardio para una predilatación inicial, dado que avanzar un catéter de un balón de mayor calibre tiene cierta dificultad por la rigidez de la tela de la prótesis, y una vez abordado este orificio con el balón, se procede a la colocación de un eye cover, el cual en este caso fue un 10×37. Llama la atención que el balón no tuvo ninguna dificultad en vencer la rigidez de la tela de la endoprótesis, y pues hicimos esto con el objetivo de preservar en el paciente la arteria subclavia izquierda, pues dada su edad, importante para él. Ese es el caso que les quería mostrar. Una utilización bastante útil. He tenido la oportunidad de hacer varios casos con la utilización de este dispositivo, no solamente en fenestraciones a nivel del arco aórtico, sino a nivel de la aorta visceral, y pues me ha parecido que es un dispositivo que tenemos en el armamentario y que es bastante útil para la realización de este tipo de casos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Mariano. Mariano va a preguntar primero. Mariano. No, dale. No. Profesor, una sola cosa. Vi que la guía se vino hacia la parte distal. ¿Por qué no entrar la guía más proximal y que el stent esté un poquito más alineado con la prótesis aórtica?
Es un asunto técnico, ¿no? Que quizás no tenga mucha importancia. A veces no es fácil la perforación del tejido con el dispositivo VIVAC, pero lo que sí hemos identificado es que se comporta mucho mejor cuando la guía va hacia la aorta descendente que cuando va hacia la aorta ascendente. Cuando se va como hacia la aorta ascendente, el stent queda, de alguna forma nos ha quedado un poquito más acostado. Desde el punto de vista de lo que habíamos visto, queda con un resultado un poquito más anatómico, el stent saliendo, digamos, de forma más perpendicular de la prótesis a ese nivel. ¿Hay que usar vaina de flexible para perforar? Sí, usualmente usamos un introductor 7 French, el cual se debe llevar hasta que golpee con la tela, porque el dispositivo VIVAC no va sobre ninguna guía. Entonces tú lo tienes que avanzar a través del introductor y ya una vez cuando el dispositivo VIVAC está contra la tela de la endoprótesis, se despliega la cuchilla. Pero es una vaina común, no es una deflectable, perdón, no es un No, no es una deflectable, es una vaina común. En este caso, sí utilizamos un 7 French para tratamiento pues contralateral. En este caso que mostraste, la subclavia salía bien perpendicular. ¿Qué pasaría si la subclavia no sale tan perpendicular y no lográs poner la vaina perpendicular a la prótesis? No, si definitivamente no se puede, pues toca terminar y hacer un bypass quirúrgico. Déjame completar. O que nosotros hacíamos cuando nós temos balinha steerable sheath, e temos um arco tipo 2 ou 3 usando um catéter JR3,5/4 e você pode torquear o catéter e direcionar para onde você quer ir. E a agulha, como se chama aqui? A agulha é direcionável, então você pode apontar o C-mark de B-back para onde quer disparar a agulha. Então não é uma agulha reta, é uma agulha curva. Então se pode rotacionar o C-mark para onde tu queres. Então mesmo no arco tipo 3, rotaciona o C para a parte de baixo da aorta e irá funcionar retrógrado. B-back from JR 3.5, cardiólogos utilizam. Coronário, catéter guia, C frente. Então eu ponho numa bainha C radial por dentro e você pode mover para onde tu queres. Tem que estar muito bem apoiado na prótese e usar a curvatura da agulha para corrigir a angulação do arco aórtico. Eu não sei se tem a mesma experiência. No, hemos usado un introductor, digamos, normal, y lo que hemos logrado es, digamos, en su mayoría de casos, este resultado. A veces lo que sí es que la cuchilla del VIVAC no siempre va a ser efectiva y va a tocar hacerle bastante presión. Entonces lo ideal es siempre tener en nuestra experiencia un introductor que logre dar una adecuada presión sobre la endoprótesis. De lo contrario, se devuelve y no somos capaces de perforar la tela del dispositivo. Entonces, con estos hallazgos, pues nos pasan a nosotros la valoración al servicio de cardiología. La paciente se reinterroga y además de los síntomas coronarios o anginosos que presentaba, también refería episodios de vértigo ocasional. La examinamos enfocándonos en el tema subclavio, encontramos un gradiente de presiones en los miembros superiores de 25 milímetros. Le realizamos un stent, un angiotac para programar y definir las medidas y planear el procedimiento, y se lleva el caso a una angioplastia. Esta es la imagen más representativa del angiotac, que vemos la estenosis crítica en la salida en el ostium de la arteria subclavia izquierda. Y estos son los hallazgos en la arteriografía cuando la llevamos al procedimiento. Tiene un arco bovino, como pueden ver, el ostium de la subclavia con la estenosis crítica y el puente mamario que está permeable. Teníamos una longitud bastante corta desde el origen de la arteria hasta el puente. Entonces pues optamos por un stent corto. Hicimos primero una predilatación con un balón de 5 milímetros y posteriormente llevamos a la colocación de un stent I-cover de 8 milímetros por 37, el cual lo posicionamos previa marcación de la salida del puente de la vertebral,
y aquí estamos viendo el despliegue del mismo, venciendo las estenosis, y este es el resultado una vez desplegado el puente con permeabilidad, desplegado el stent, perdón, con permeabilidad del puente y del origen de la arteria vertebral. Esta es la angiografía o el resultado final. Digamos que fue fácil cruzar la lesión, no hubo mayor dificultad técnica en el procedimiento y optamos por el stent iCover, que como ya habíamos mencionado previamente, aunque no tiene indicaciones de uso para este tipo de patología o no está descrita por lo menos, pues nos permite tratar diferentes tipos de patologías. Desde que empezamos a utilizar el iCover, estas son las 3 características que más nos llamaron la atención y nos gustaron del stent, que es la visibilidad, la conformabilidad y también la navegabilidad, que nos encuentra aquí, y como ustedes pueden ver también la resistencia a la oclusión que tiene. Este procedimiento se hizo bajo anestesia, sin complicaciones. La paciente fue para monitoreo a unidad de cuidado intensivo por 24 horas y posteriormente un día más en su habitación, y se le dio salida sin ninguna complicación, con mejoría de los síntomas, y el gradiente de presión arterial desapareció. Un mes después, que fue la semana pasada, vi la paciente y se encuentra hasta el momento asintomática. No es una patología frecuente, pero sí hay múltiples reportes en la literatura. En este caso es una revisión del año 2014 con 98 reportes en la literatura y 128 casos reportados, con una incidencia del 2,5 al 4,5% en todos los pacientes que eran llevados a revascularización miocárdica, y la sintomatología primordial es la angina en la mayoría, más del 50% de los pacientes. Y este es un estudio mucho más reciente, del año 2022, publicado por un grupo alemán, en que se hizo una revisión de 2 centros de alta patología cardiovascular y se revisaron durante 20 años, más o menos 4.000 pacientes se recopilaron con 11.900 arteriografías, y en todos estos casos se encontraron 82 pacientes con estenosis significativa de la arteria subclavia, 8 pacientes leves, 18 moderados y 56 pacientes en que se reportó una estenosis severa, y en 7 pacientes con oclusión o pérdida del stent, del bypass, perdón, secundario a la estenosis de la subclavia. De estos pacientes se llevaron a revascularización solamente 26 pacientes, 24 de ellos por vía endovascular, siendo en este estudio la mayoría de la sintomatología, como en el estudio anterior, también en pacientes con sintomatología cardíaca principalmente, pero también hubo un grupo de pacientes que presentaban síntomas neurológicos y cardíacos, como era el caso de nuestro paciente. Como conclusiones, entonces, la estenosis de la arteria subclavia en pacientes que van a bypass es una patología o una entidad que ha sido históricamente subestimada por todos los reportes que vemos. El síndrome de robo subclavio coronario es una causa potencial de angina que se puede olvidar fácilmente y compromete los resultados y los beneficios del bypass. Se recomienda en todos los pacientes que van a ser llevados a revascularización un estudio preoperatorio de la arteria subclavia, una evaluación de las tensiones arteriales en ambos miembros superiores, y para el manejo se recomienda principalmente el manejo endovascular, que debe ser la primera opción con stent, y la cirugía reservada para casos en que no sea exitoso el manejo endovascular. Y en nuestro caso el stent iCover mostró un buen resultado técnico con facilidad de navegación y de implante en el caso que estamos reportando. Evidentemente esa curva de ese catéter yo no la había visto en el momento en que lo llevé a cambiarle el famoso catéter que previamente me habían interconsultado. Lo que yo hago normalmente en estos casos es que si vamos a cambiar un catéter de diálisis normal, no permanente, corto, jalo un poquito el catéter, lo corto y automáticamente lo corto, entro guía dentro del catéter. Cuando yo corté el catéter, la sangre pegó al techo. Ya tenemos al paciente en el quirófano con un catéter que evidentemente está en la aorta, que lo introdujeron en la arteria carótida común del lado derecho en vez de haberlo introducido en la vena yugular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese caso?
¿Qué hago con el paciente? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Es un paciente en muy mal estado, es un paciente en diálisis, es un paciente en el que, bueno, vamos a decir, bueno, y si yo abro con 14, acuérdense que estamos hablando de un catéter de 14 French, un hoyo de 14 French en la arteria carótida común. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, aquí está, déjenme ver qué puedo hacer. Lo que hago es que realmente introduzco otro catéter donde iba, que era en la vena yugular derecha, para así sacarlo, perdón. El problema con estos catéteres puestos arteriales y de varios días de evolución es que se rodean de trombos. Exacto. Entonces lo que no hay que hacer es sacarlos, sino que lo que hay que hacer es explorar el cuello con anestesia local, ir a la carótida, clampear y recién ahí se puede sacar. Pero si lo sacás sin clampear la carótida, lamento que puedes tener una alta chance de tener un stroke. De verdad que yo pensé en todo eso. En el momento en que yo estaba en esa mesa, con el catéter cortado en la mano y con la sangre pegando al techo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pensé en hacer muchas cosas y dije, bueno, yo quiero saber exactamente a qué niveles que está esa punción, porque si la punción está muy bajita y yo no tengo suficiente espacio para clampear la carótida desde arriba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la hemostasia de ese paciente? Entonces a uno se le ocurren cosas. Y dije, bueno, con un paciente de esta categoría, en este estado, yo no quiero meterme a hacer mucha cosa. Y si yo entro como él está, es lo más probable que vaya a tener una situación bastante embarazosa. Entonces apelé a esto. O lo hacemos abierto, lo retiro bajo visión directa, reparo la arteria, o utilizo algún abordaje endovascular. Entonces se me ocurrió ponerle un iCover justo en ese sitio, sacar el catéter lentamente e inflar. Observen el catéter de ese lado, yo subo, a ver si canalizo, verifico que no tengo trombos proximales en la carótida proximal, ¿verdad? Vamos a decirlo de nuevo. Y entonces, alando poco a poco, lo que yo hago es que alguien me va alando el catéter mientras yo abro. A ver si esto me ayuda, si estas imágenes me ayudan. Bueno, aquí a la derecha ustedes van a ver cómo estamos abriendo el iCover. A la izquierda, vean cómo abrimos, y mientras abrimos, vamos alando poco a poco el catéter de la carótida. Medimos bien. Logramos sacar, terminamos de hacer la apertura del iCover y ahí tenemos el resultado final. Así que fue lo que se nos ocurrió. Pensamos que es un caso interesante porque muchos lo hubiesen abierto. Yo en un momento pensé en abrirlo, pero luego dije, esto mejor me voy de esta manera y no sé qué les parece. Yo creo que eso es todo.